Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha. Nós vamos passar bons momentos juntos, não é, Conceição? Verdade. É um prazer estar aqui, Mirtz. É um prazer ter você conosco. E verdade, passamos momentos maravilhosos juntas aqui. É muito bom que você está conosco. Eu, particularmente, amo essa pauta de hoje, porque a gente vai falar sobre escolhas e consequências. Sim. Não vai ser a primeira vez que a gente fala sobre escolhas e nem a última. Sim. Essa que é a vantagem, né? Porque a escolha, gente, é um assunto que não se esgota. Tem uma frase de Shakespeare que diz assim: eu não posso escolher como eu me sinto, mas eu posso escolher o que fazer a respeito. A respeito. Né? A resposta que eu vou dar para isso. Sabe, porque essas são consequências mesmo, sabe? Tentar fazer boas escolhas corretas, é alvo da nossa vida. Sim. Né, Conceição? Sim. Né? Principalmente porque a gente sabe que algumas escolhas de hoje vão determinar o nosso amanhã, o futuro, né? Uma mudança de roteiro muda toda a nossa história. Vai mudar, né? Sim. Agora, nós fazemos um monte de escolhas, um monte. E algumas são simples, não vão afetar em nada se eu errar, sabe? Se eu sair de manhã e eu fazer uma escolha a respeito do traje que eu vou vestir, tá? E errar com isso, a consequência é pequena, né? É só o dia vou que passar você vai frio, se vou passar sentir calor, mal, né? Vou me sentir mal um momentinho. É uma consequência curta. Muito leve, se muito resolve, curta, sim. né? Uhum. Fazer escolhas. Por exemplo, a gente não está fazendo também assim, escolhas entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal não tem escolha. É dentro do bem mesmo. Isso daí é uma questão de caráter, né? Sim. Então, não é por aí também, não, né? Mas determinadas escolhas vão nos dar rumo para uma caminhada boa, uma caminhada de qualidade, não só no reino de Deus, mas na nossa vida, né? Até você escolheu o Sanderson, foi escolhida por ele. Mudou toda a tua história. Claro, né? É verdade. E eu acho assim, tem escolhas, a gente tem que cuidar, porque a gente está falando de consequências, porque tem escolhas que a gente faz, isso nem passa pela tua cabeça naquele momento que aquela escolha seja uma escolha ruim. Sim. Né? Tem escolhas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Abraçar filho é uma boa escolha? Você vai falar, claro, abraçar filho é uma boa escolha. Depende em que situação? Depende da hora, não Sim, depende? Depende da sabe? hora. Porque se seu filho chega para você dizendo assim, olha, eu levei uma suspensão porque eu bati no fulano, eu fiz isso, aí você fala, vem cá que eu vou te dar um abraço. Fora de hora. Não tem nada a ver, você fez uma péssima escolha. A consequência disso é grave. Vai ter consequência, ele vai Sim. fazer de novo. Sim. Vai ser abraçado. Sim. Fez o errado e vai ser abraçado. Sim. Então, às vezes, algumas escolhas com aparência tão nobres e tão boas, nobres, sim. tem um fim muito ruim, sim. né? Então, nosso referencial é a Bíblia. Eu aproveitei para pegar alguns personagens e escolhas que eles fizeram para a gente aprender um pouco sim. mais sobre escolhas e consequências. Sim. E daí, numa mesma história, tinha 3 personagens com 3 escolhas diferentes. E a gente vai aproveitar e conversar um pouquinho, né? Acabe, Obadias, Elias. São 3 nomes, você vai ver comigo. No Acabe, mesmo tempo, né? Obadias e Elias Sim. envolvidos numa No mesma mesmo história, contexto. num Sim. contexto, e a gente vai ver o que eles escolheram. Acabe era o rei de Israel, né? Obadias era o mordomo dele, Sim. tá? E Elias era o profeta daquele tempo. Sim. Né? Que falava por que Deus. falava por Deus ali, Sim. falava com Acabe, tá? Vamos falar da escolha de Acabe primeiro. A escolha que ele fez. Ele escolheu casar com Jezabel, Sim. uma mulher que era pagã, porque Acabe, a princípio, serviu o Senhor. Serviu. Era o povo de Deus. Era do povo de Deus, Sim. ele fazia parte do povo de Deus. A primeira escolha que ele fez foi se casar com uma mulher pagã, que levou com ela todo tipo de ídolo que ela tinha, Sim. tá? E ele continuou fazendo a escolha errada. Ela trouxe e ele permitiu que ela Sim. deixasse usar, né? Sim. Ele tinha feito esse casamento, claro, a gente sabe que era interesse de reinos. Sim. Né? A nação, eles juntam a nação dela ali a ser aliada dele. Sim. Né?
Mas ao casar com ela, quais foram as consequências? Ela trouxe todo tipo de idolatria, tá? Muita maldição para o reino E dele. maldição para o reino Sim. dele. Sabe? Então são escolhas desastrosas. Às vezes nós falamos sobre isso, por exemplo, trazendo para o dia Vamos atual. trazer para o dia atual, para escolha de casamento hoje. Isso, e para os nossos filhos, por exemplo. Muitos, mas a modernidade, eu posso casar com quem eu quiser, eu posso escolher quem eu quiser. Sim, você pode, você tem o livre-arbítrio, mas os teus pais, com sabedoria, podem te ajudar, né? Biblicamente falando, a fazer boas escolhas. O casamento de Acabe é um exemplo, não é porque ele é um rei, né? É porque Não, ele fez a escolha errada. Fez isso, Sim, a orientação. a escolha, para ele, correta, Sim. né? Mas Ó, errada. aqui, a orientação de 2 Coríntios 6, versos 14, 15 e 16, talvez. Não vos coloqueis em julgo desigual com incrédulos. Sim. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? Sim. E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo. Como ele disse, eu habitarei neles, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está muito clara a palavra de Deus quanto a esse assunto que nós estamos tratando aqui de casamento. Quer Com dizer, certeza. às vezes você se posiciona como mãe, dizendo para um filho, meu filho, faça uma escolha de alguém que tenha o mesmo princípio de fé que você tem, né? Que venha de uma família cristã, que não tenha esse tipo de comportamento. E às vezes o filho fala, não, eu faço as minhas escolhas. Até pode fazer, mas tem consequências. Né? Nós estamos falando de escolhas Sim. e consequências. Sim. Porque é uma escolha de risco. É uma escolha de risco. Porque se você se ilude pensando, normalmente eu acho que a maior iludida é a mulher. Ela pensa, não importa que ele não seja cristão. Sim. Ele vai, né, convivendo comigo, Vai se tornar ele vai um se cristão. tornar. Espera um pouco, É né? um risco. É um risco. É um risco. Nós vemos também um outro exemplo forte, Mirtz, nessa questão que nós estamos tratando agora, de casamento, de Salomão, né? Que ele também casou-se com pessoas pagãs e ele dizia assim, eu não sou idólatra, mas eu vou construir para ela um templo, para ela adorar os deuses dela. E nós sabemos a consequência disso na vida dele. Então, toda escolha tem consequências. E no casamento com julgo desigual, vai chegar um momento, você se casa, você tem uma crença. E daí, e o que muitas mulheres falam para nós é assim, sabe, mas ele disse que não se importa, que eu posso ir para a igreja, ele não vai me atrapalhar. Só que virão os filhos. Sim. Quem vai educar de que maneira? Porque com julgo desigual, as visões de educação são diferentes. São totalmente diferentes. Né? Sim. E assim, porque nós já temos uma história que diz assim, eu disse que você pode ir. Agora, os nossos filhos, não. Eles só se eles quiserem. Então, você que era mulher está impedida de educar teus filhos porque você fez uma escolha lá no passado. Sim. Então, a sugestão é você buscar a sabedoria de Deus, né, Mirtz, para fazer boas escolhas. Esperar o tempo de Deus. Se essa pessoa que você gosta ainda não tem a mesma fé que você, ore a Deus, peça a Deus que ela seja transformada antes do casamento para não fazer, então, esse julgo desigual. Então, Acabe, né, é o exemplo que a gente está dando, ele se afastou de Deus por interesse. Sim. Para ele, o reino, todas aquelas coisas, falou muito mais alto do que a devoção que ele tinha por Deus. Sim. Né? Só que Deus, para aqueles que são do Senhor, Deus vai requerer isso. Requereu dele. Bom, requereu de Adão desde o começo, como ele fez. Sim. Ele disse, Adão, não te dei uma responsabilidade? Né? Quando ele nos responsabiliza, vai cobrar. Né? Então, ele fez uma escolha que envolveu desobediência, que envolveu idolatria. Aí Perseguição Deus aos profetas. castigou. Deus Sim. mandou 3 anos de seca sem chuva para aquela terra. Sim. Então, quando começou agora, porque agora eu vou introduzir o outro. Quando começou toda essa seca aí, ele manda Acabe manda o Obadias, o mordomo dele, procurar. Os profetas. Né, procurar profetas e tudo. Porque a esposa queria matar, Sabe? queria Era destruir mais fácil. todos os E profetas. quero lembrar que Obadias também era crente, também era do povo de Deus. Sim, Elias, Obadias. Aí encontra com Elias. E olha a escolha desses dois, né? Porque quando eles encontram, né,
Obadias ficou em dúvida. Ele disse assim, Elias vai falar coisa ruim para Acabe. Eu sou servo de Acabe, intermediário. Eu que vou levar. Ele tinha que fazer uma escolha. Com quem ele ia ficar. Essa é exatamente isso. Ou com Acabe ou com Elias. Quem que ele escolheu? Né? Ele ficou, ele diz, gente, ele diz assim, eu vou ler para você só o final da história aqui, da 1 Reis 18, 12, que diz assim, poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde, e quando eu der a notícia a Acabe e ele não te achar, ele me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde minha juventude. Sim. Ele temia o Senhor. Ele confessou que ele temia o Senhor desde aquela hora. Mas ele queria agradar Acabe também. Ele tinha medo de ser morto, né? Tinha medo de ser morto. Então, queridos, nessa hora, fazer escolha, sabe? Sabe, é mais ou menos essa história de ficar em cima do muro. Eu acho que tentar agradar os dois. Porque ele guardou os profetas, né? Ele já tinha fé. Ele separou 100 e protegeu. Ele não queria ser morto, mas também ele tinha medo de Elias sumir. Só que é complicado como cristão você ficar em cima do muro. Sim. Sabe? No meio, sabe o que é? Como é que seria mais ou menos ficar em cima do muro? Um crente ficar em cima do muro? É assim. Quando você está no meio dos crentes, todo mundo fala, ele é crente. Quando você está com ou outros, ninguém sabe que você é crente. É um deles, né? É assim, né? Sim. Obadias, ele queria assim, ele queria escolher alguma coisa que continuar de bem com Elias e continuar servindo o rei. Né? Servindo o rei, tendo benesses do rei, né? Então, a posição bíblica, queridos, é que quando existe cristão não pode ficar neutro nas posições bíblicas. Sim. Você pode ficar neutro em alguns assuntos, em política, né? Enfim, algumas coisas da sua vida. Mas quanto a posicionamento bíblico, cristão não pode ficar em cima do muro, não. Né? Então, a respeito de Elias, né? Eu vou ler para você 1 Reis 18, 18. Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é a tua família, a família do teu pai, porque você abandonou os mandamentos do Senhor e seguiu os Balaíns. Agora ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não respondeu nada. Era uma questão de escolha. Sim. Né? Tudo na vida, né, Mirtz? A gente sempre tem essa bifurcação para fazer a escolha com Deus ou a escolha do mundo, né? Então, dois reinos diferentes, o reino de Acabe ou o reino de Deus. Eu vou chamar um intervalo bem curto e a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta, né? E nós estamos falando em escolhas e consequências, e a gente parou contando que Elias deu um checkmate ali, né? Sabe? Ou se vocês são de Deus, ou vocês seguem a Deus, ou seguem a Baal, sabe? Porque ele estava dizendo uma coisa muito correta para a questão. É preciso se posicionar, sabe? Diante desse tipo de coisa, você não pode ficar neutro. Não vou nem me envolver, sabe? Não tem como você, sabe? Elias tinha feito uma escolha pelo Senhor, tá? E ele sabia quem era o Deus que ele se posicionava, né? A Bíblia vai falar, sabe, sobre posturas neutras. E eu vou ler para você Apocalipse 3, a partir do 15. Conheço as tuas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Antes você fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno, tu não és nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sim. Sabe?
não tem postura neutra no reino de Deus. No reino de Deus, sabe? é verdade. Morto, assim, não sou nenhuma coisa e nem outra, sabe? Aí fala de um povo que conhece a verdade, né? Que você já conhece, como o Obadias, né? Você conhece a verdade. Se você conhece a verdade, se posicione com a verdade. Ele não vai cobrar daquele que não conhece. Não. Mas aquele que conhece e faz esse tipo de comportamento é o morno que desagrada a Deus, ao ponto dele dizer, eu estou a ponto de vomitar. E sabe, você precisa escolher em ter compromisso com Deus Sim. e compromisso com o mundo. Sim. Porque era o reino de Acabe, era o reino natural. Sim. Né? Era um reino contra outro. Olha o que Mateus fala para nós, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Sim. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E tem uma outra tradução que fala mamon, né? Que é a mesma porque é a mesma coisa, né? Sim. Então, muita gente cede, faz concessões, ou fica em cima do tudo, para não criar conflito. Né? Acha que pode. Mas tem coisas de valores do reino que precisa ser posicionado mesmo. Né? E as nossas escolhas, aí nós estamos falando de escolhas, né? A escolha de Elias, a escolha de Obadias, de Acabe, de Obadias. Então, as nossas escolhas hoje determinam o nosso futuro, até relacionado à eternidade. Eu tenho um hábito que tinha com os pequenos, com os meus filhos que hoje já são maduros, mas eu hoje vejo meus netos, por exemplo, todos os dias, quando eu me despeço deles, eu falo, façam boas escolhas. Porque eles aprendem desde pequenos que eles são livres para escolher, mas tem consequências. E coisas boas têm consequências boas. E coisas desagradáveis, como nós estamos falando aqui, têm consequências desagradáveis. Ele mesmo vai sofrer no futuro. Obadias, a gente viu o mordomo de Acabe, ele tinha escolhido... Porque eu estou falando de escolha, ele tinha escolhido agradar os dois lados. Sim. Ele queria agradar Elias e queria agradar o outro. Sim. Às vezes nós fazemos isso. Eu vejo uma coisa assim, no início da nossa conversão. Você se converte, a pessoa se converte e ele é o primeiro a se converter de toda a família. Sim. Então, é a família dele que se converteu. Aí ele faz assim, ele não quer desagradar a família, que ele quer alcançar e tudo mais lá mais tarde, mas também não pode deixar o posicionamento que ele teve de escolher viver uma vida com Cristo. Aí ele começa a fazer concessõezinhas dos dois lados. Eu vejo que a primeira dificuldade é quando se encontram, para festejar qualquer coisa. Você decidiu que você não vai se embebedar, porque a Bíblia diz que você não pode se embebedar, ficar... Sim. E aí já não é mais uma boa companhia para a família que aí deve. A tua família... Então, aí a tua família vem e ninguém é crente, e você quer agradá-los, você serve bebida para eles. Aí você não bebe, mas você serve... O que é que você está fazendo? Que você não pode. Né? O que é que não você pode, está não, fazendo? Até pode, não quer. Você não quer, sabe? Você está tentando agradar os dois lados, né? Então, é muito ruim isso, porque neutralidade, principalmente a neutralidade da timidez, daquela que você não faz por temer, tem preço. Sim. Vou ler para você Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, todo mentiroso, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sim, nós devemos a verdade. Sabe? É verdade. Então, não dá para fazer média com Baal e com Deus, né? Então, as escolhas têm consequências, boas ou ruins, é o que nós estamos falando. Sim. Né? Tem a frase, eu não sei, alguém disse que é de Pablo Neruda, eu não tenho certeza, mas eu vou citar a frase. Você é livre para escolher, mas você é escravo das consequências. Das consequências. Né? Até com relação ao perdão de Deus, às vezes o cristão leva muito de forma maleável, mas nós sabemos que nós somos perdoados. Mas quantas vezes, por más escolhas, você se arrependeu, foi perdoado e você tem as consequências disso, como teve Davi na sua própria família. Então, toda escolha tem, sim, consequências. Né? Agora, sabe, queridos, quando você convida Jesus para ser o Senhor da sua vida, sabe? Porque antes de você convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida,
Você podia fazer assim o que você quisesse, a vida era tua, Agora quem não mandava mais. era você, os limites eram seus, as Sim. regras eram suas. Hoje Só não que na hora que mais. você fez esse convite, mudou. Ele é Senhor. Sim. Você obedece, ao Senhor a gente obedece. Obedece, Aí sim. tem, né? Sim. É, E ele é a nossa melhor escolha. eu né? já contei, acho que aqui eu vou repetir a historinha de cima do muro, porque eu acho que é uma ilustração que apareceu, né? Tinha um homem em cima do muro, de um lado tinha um anjo do Senhor gritando, vem para o meu lado, e do outro tinha o demônio. Então, o anjo dizia, vem para o meu lado, desce daí do muro, vem para o meu lado. Ele ficou intrigado porque o diabo estava bem caladinho. Tranquilo. Aí ele virou para o diabo e falou assim, por que você não me chama para ir para esse lado? Ele falou, porque o muro Já é meu. Né? Você O já muro está é do meu, meu lado. você já está do meu lado. Sabe, na hora que você bem ficou isso. neutro nessa postura, É bem isso. você Não já está do existe meu lado. neutralidade, é Né? verdade. Em termos de pré-cristão, em termos da palavra de Deus, das verdades de Deus, não pode haver neutralidade. Sim. E sabe, queridos, às vezes indecisão também é uma escolha ruim. Sim. Porque não se posicionar é uma escolha. Não vou. E ela pode ser ruim. Né? A dúvida também é terreno do inimigo, né? Como o muro, a dúvida também é terreno do inimigo. Gente, Jezabel fez o que ela tinha que fazer. Ela cultuava o... Ela era idólatra mesmo, ela matava ela foi profetas lá mesmo. e fez Sim. e impôs isso para ele, para Acabe. Acabe não, Acabe se deixou influenciar por ela. É o que nós precisamos discernir. Quem veio para roubar, matar e destruir é o mesmo que dominava a vida de Jezabel. Quem veio para dar vida e vida em abundância é o Senhor. Então, nós temos que realmente nos posicionarmos. Sabe, tem gente que acha que pode se isentar de responsabilidade, mas ele está fazendo uma escolha. Sim. E eu vou te falar o que está escrito em Mateus, uma escolha feita por Pilatos. Mateus 27, a partir do 22, diz assim, Pilatos perguntou-lhe, que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram, que seja crucificado. Pilatos, porém, disse, mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais, que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse, eu sou inocente do sangue desse homem, ele é problema de vocês. Uau! Tem coisa que não dá para lavar a mão, não. Não. Sabe? Lavar a mão, sabe? Você acha que lavar a mão te isenta de responsabilidade? Aí você está responsabilizando os outros, sim, né? A gente tem que ter posicionamento firme. A Bíblia vai dar exemplos tão lindos para nós de posicionamento firme, de não se isentar, sabe? Sim. E a gente tem na pessoas... Na batalha a gente tem que estar posicionado. Tem, né? Sabe? Tem cristãos que abrem uma empresa e assim que abre, chega alguém e te fala, olha, preciso molhar a mão de fulano, ou sabe? Porque senão você não vai conseguir. Aí ele pega e acha mais fácil. Então tá. Sim. Existem meios legais que você, sim, pode recorrer, que você pode usar. Sim. Né? Que nesse caso que você está citando, as consequências são boas. Elas farão bem para essa empresa, né? E no caso que você citou de más escolhas, você vai pagar o preço depois no Sim, no e não é só próximo, aquela, né? Então, às vezes, né? E sabe, queridos, mesmo no meio do mal, a gente tem um exemplo maravilhoso de Daniel dentro da Babilônia. Sim. Né? Dentro da Babilônia, ele fez uma escolha correta. Ele Fazendo falou, boas escolhas. Não vou me contentar com as iguarias do rei. Sim. Né? Contaminar, né? Não queria contaminação. Vou ler um pedacinho porque vale a pena, né? Daniel 1, 8 diz assim, porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Sim. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Olha o resultado, a consequência das boas escolhas. Deus honra, sim, as escolhas certas. Sim. Elas podem parecer difíceis, e essa hora são difíceis mesmo, sabe? Mas Deus vai honrar. Deus vai dar honra a você, né? Eu, às vezes, no trabalho você vão tentar, por causa da sua crença, te diminuir, desfazer, não deixar participar.
Se você continuar bem posicionado no Senhor, Deus vai te honrar Deus vai ali. honrar. Sim, Sabe? sim. Deus vai te dar oportunidade ali. Da né? mesma forma como a gente está falando aqui, que esses casos que nós citamos tiveram consequências terríveis, como morreu Jezabel, como foi o final da vida dela, né? Então, da mesma forma, aqueles que honram o Senhor com suas boas escolhas, escolhem, como Daniel, não se contaminar com as iguarias desse mundo, né? Deus certamente vai honrar o seu povo, até com a eternidade, né? Que é a promessa de Deus para esse povo que faz a vontade dele, né, Mirtz? Então, queridos, quando nós estamos conversando sobre essas escolhas, e a Bíblia nos ajuda muito. Bom, a Bíblia ajuda em tudo, né? Mas Sim. é tudo, né? É tudo mesmo. Tudo aquilo que você buscar. Você não vai encontrar assim respondido literalmente. Você vai se apoiar, por exemplo, como nós fizemos, pegamos 3 personagens que pode ajudar, né? Gênesis 12 diz assim: o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, e tu serás uma bênção. No verso 4 está escrito assim: Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Sim. Abraão tinha 75 anos quando saiu. Então, queridos, esse exemplo, eu sempre volto nele, você já ouviu. Não que Abraão estivesse fazendo uma desobediência ostensiva, mas fez uma escolha ruim. Levou Ló. Levou Ló com ele quando Deus disse, deixa todo mundo. Sim. Sabe, se Deus disse, Deus ia abençoar Ló. O que aconteceu? As coisas no final, você fala, eu conheço a Bíblia, deu certo. Deu certo, mas você viu Muito tanto sofrimento? Né? Muito sofrimento. Foi muito sofrimento. Sim. Então, as nossas escolhas também vão dar medida daquilo que nós vamos ou ser felizes ou sofrer. Sim. Né? Pagar o preço, né? Pagar As o consequências vêm, é verdade. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.